À medida que Raccoon City crescia durante a década de 90, a cidade enfrentava desafios além da criminalidade comum. Nos anos 80 e início dos anos 90, ataques terroristas, domésticos e crimes violentos organizados deixaram claro que o Departamento de Polícia de Raccoon, a RPD, não possuía recursos, treinamento ou efetivo para lidar com tais ameaças. Em 1996, dentro de seu projeto de reurbanização, Raccoon Brilhante 21, o prefeito Michael anunciou a criação de uma unidade policial de elite, o Serviço de Táticas Especiais e Resgate. Vem com o Gaps e entenda tudo sobre o STARS. Diferente de outras divisões da RPD, a STARS foi financiada por investimento privado, sobretudo pela Umbrella SA, maior empregadora do condado. Outro apoio veio da loja de armas Kendo, responsável por desenvolver a pistola personalizada Samurai Edge, derivada da Beretta 92FS, adaptada para atender às necessidades da unidade. O design foi uma colaboração entre os irmãos Robert Kendo e Joseph Kendo. A STARS manteve desde sua fundação um quadro de 12 membros oficiais, dividido em duas equipes de 6, a equipe Alpha e a Bravo. Cada grupo contava com 5 operadores em campo e um piloto de helicóptero, totalizando 6 integrantes. O comando geral recaía sobre o capitão Albert Wesker, equipe Alpha, enquanto a Bravo era liderada por Enrico Marini. Embora as duas equipes tivessem peso equivalente em missões, Wesker oficialmente apenas era capitão da equipe Alpha e detinha de fato autoridade sobre toda a divisão, uma posição assegurada pela influência direta da Umbrella. As equipes operavam em regime de plantão de 24 horas, garantindo disponibilidade imediata em casos de emergência. A STARS buscava especialistas externos ao RPD, veteranos militares, cientistas, engenheiros e profissionais de áreas críticas eram recrutados por meio de convite ou recomendações. Convidados internos do RPD também podiam se inscrever, mas eram submetidos a exames rigorosos. O policial Kevin, por exemplo, tentou ingressar 2 vezes e foi reprovado em ambas. A mais jovem recruta foi a Rebecca Chambers, que aos 18 anos já possuía bacharelado em bioquímica. Embora inexperiente em combate, sua genialidade científica e sua formação médica foram consideradas indispensáveis para a equipe Bravo. A STARS não foi criada para patrulhamento policial, mas para situações de risco extremo que iam além da capacidade da polícia convencional: combate ao terrorismo doméstico, resgate de reféns em cenários de alto risco, interceptação de contrabando e tráfico de armas, investigação de crimes organizados em larga escala, situações envolvendo agentes químicos ou biológicos perigosos, apoio em perícia criminal, informática e ciência forense. Cada membro era selecionado por sua expertise única, garantindo que a equipe pudesse se adaptar a qualquer cenário. Membros do STARS: Equipe Alpha, Albert Wesker. Função: capitão da equipe Alpha, comandante-geral dos STARS. Especialista em biotecnologia. Destino: traidor da unidade. Manipulou a missão para coletar dados de combate sobre armas biológicas da Umbrella. Foi morto pelo Tyrant em 1998, dentro do laboratório da mansão Spencer, mas sobreviveu graças a um protótipo do vírus experimental que havia injetado em si. Status atual: eliminado em 2009 durante os eventos de Resident Evil 5, morto por Chris Sheva. Barry Burton. Função: especialista em armas e balística, braço direito de Wesker até descobrir sua traição. Destino: sobreviveu ao incidente Arkley, foi forçado por Wesker a cooperar sobre a ameaça contra sua família, mas depois voltou-se contra ele. Status atual: ainda vivo após os eventos de Resident Evil Revelations 2, permanece afastado da BSAA, mas ajuda a proteger sua família. Chris Hadfield. Função: atirador de elite, piloto secundário. Destino: sobreviveu ao incidente Arkley e foi peça-chave para expor a Umbrella. Status atual: um dos protagonistas centrais da série, cofundador da BSAA, atua ativamente contra o bioterrorismo global. Última aparição em Resident Evil Village, ainda ativo.
Jill Valentine, função: especialista em invasões, arrombamento e desarme de bombas. Destino: sobreviveu ao incidente Arklay em setembro de 1998, enfrentou a destruição de Raccoon City e sobreviveu ao ataque do Nemesis. Status atual: resgatada pela BSAA após ter sido controlado por Wesker. Depois disso, ficou afastada de campo por questões médicas. Última aparição foi em Resident Evil Dead Island, ainda viva. Joseph Frost, função: técnico em manutenção de veículos e equipamentos, especialista em materiais perigosos. Destino: primeira vítima da equipe Alpha no incidente Arklay. Morreu devorado por Cerberus durante a busca pela equipe Bravo. Status atual: morto em 1998. Brad Vickins, função: piloto de helicóptero, especialista em informática e proteção química. Destino: apesar de sua covardia no incidente Arklay, resgatou os sobreviventes ao final. Em setembro de 98, durante o surto em Raccoon City, foi caçado pelo Nemesis, morto em frente à RPD no clássico e no remake morto por infecção devido a mordidas de zumbi. Status atual: morto em 1998. E para ser um membro do Serviço de Táticas Especiais e Resgate, você precisa se inscrever, ativar o sininho, deixar o like e, se estiver no celular, deixar o hypar. Equipe Bravo: Enrico Marini, função: capitão da equipe. Destino: descobriu que havia um traidor no Stars. Foi executado a tiros pelo próprio Wesker nas catacumbas da mansão Spencer, antes de revelar tudo ao grupo. Status atual: morto em 1998. Forrest Spire, função: especialista em manutenção e atirador de elite. Destino final: morreu devorado por corvos infectados dentro da mansão Spencer. Status atual: morto em 1998. Kenneth Sullivan, função: químico especialista em substâncias. Destino: primeira baixa da equipe Bravo dentro da mansão Spencer. Foi morto e parcialmente devorado por um zumbi, cena icônica do primeiro jogo. Status atual: morto em 1998. Richard Aiken, função: especialista em comunicação. Destino: ajudou Rebecca e Chris Jill no interior da mansão. Foi ferido por uma cobra gigante e morreu em combate com a criatura na campanha da Jill, ou a proteger o Chris do Neptune. Status atual: morto em 1998. Rebecca Chambers, função: médica e bioquímica, recruta mais jovem da Stars. Destino: sobreviveu ao incidente Arklay após sobreviver os eventos do Resident Evil 0. Status atual: após 1998 afastou-se temporariamente, retornando em Resident Evil Dead Island ainda viva e anteriormente em Resident Evil Vendetta. Edward Dewey, função: piloto de helicóptero, especialista em manutenção. Destino: foi atacado por Cerberus durante as investigações da equipe Bravo. Gravemente ferido, conseguiu chegar ao Expresso Eclíptico, onde se transformou em zumbi. Status atual: morto em 1998. Durante o incidente da mansão Spencer em junho de 1998, a equipe Alpha foi enviada para localizar a equipe Bravo após a perda de contato. Nos destroços do helicóptero Bravo, Joseph encontra o corpo do piloto. Em Resident Evil 0, Edward era o piloto oficial da equipe Bravo, listado entre os 6 membros fixos. Nos eventos de Resident Evil 0, ele foi mortalmente ferido por Cerberus nas montanhas Arklay. Gravemente ferido, conseguiu alcançar o trem, onde alertou Rebecca antes de sucumbir, retornando como zumbi dentro do trem. No Resident Evil de 96, o corpo no helicóptero foi interpretado como sendo de Edward, já que ele era o único piloto listado. O remake resolveu essa inconsistência ao introduzir oficialmente Kevin Dooley, um piloto auxiliar designado para apoiar a equipe Bravo. No jogo, o corpo encontrado por Joseph é claramente identificado como Kevin. Kevin Dooley não era um membro oficial do Stars, apenas um piloto de suporte, por isso nunca apareceu nos registros da divisão. A foto oficial dos Stars mostra 12 membros, mas Rebecca não está presente. Ainda assim, há um rosto extra além dos membros confirmados. A teoria mais aceita é que se trate justamente de Kevin, incluso por estar presente como apoio aéreo na época. Apesar de seu potencial, a história da Stars foi tragicamente marcada pelo incidente da mansão.
em junho de 1998. A equipe Bravo foi enviada para investigar uma série de assassinatos violentos nas montanhas Arklay, mas perdeu contato pouco após o pouso. A equipe Alpha partiu em resgate, apenas para descobrir os horrores do T-Vírus e os experimentos ilegais conduzidos pela Umbrella dentro da mansão Spencer. A operação levou à morte de vários membros das duas equipes e ao colapso da unidade. Os sobreviventes abandonaram o RPD e, a partir dali, passaram a lutar para expor a verdade sobre a Umbrella. O que deveria ser o auge do preparo policial de Raccoon City revelou-se apenas uma ferramenta de manipulação da Umbrella, destinada a encobrir seus próprios crimes.